Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, seja bem-vindo a este site de sucesso que é o LAC Concurso, este site que está preparando você para ser mais um dos mais diversos campeões que nós já preparamos aqui. Tranquilo? Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula nossa hoje de matemática, dando continuidade ao estudo de sólidos geométricos, nós vamos falar sobre cilindro. Então, o segundo sólido geométrico que nós estamos estudando, cilindro. Beleza? Trata-se também de um sólido que apresenta duas bases, muito presente em concursos públicos quando recobra esse assunto. Beleza? Então vem comigo, se você tem dúvida aí de como que se faz para calcular área, volume de sólido geométrico, acabou esse problema, tá? Nós vamos resolver isso nesta aula, galera. Nesta aula a gente vai falar aí sobre o cilindro, o conceito, seus elementos. Vamos falar sobre como que se calcula a área da base, a área lateral e a área total. E vamos falar sobre o volume e resolver alguns problemas envolvendo aí este sólido geométrico. Tranquilo? Ok. Galera, olha só o que vai aparecer aqui para nós. Tá aqui. Esse carinha aqui, ó, preste atenção aqui em toda essa performance, ó. Viram aí? Beleza, ó. Veja bem. Isso é um cilindro. É um sólido geométrico que apresenta duas bases, ok? Ó, eu tenho uma base inferior, uma base superior. Característica dele, a sua base é uma circunferência, ok? É um círculo, ok? Quais são os elementos que eu tenho aqui? Eu tenho o raio, tá aqui, raio da base. Eu tenho aqui a altura e eu tenho aqui a geratriz. Essas linhas imaginárias são chamadas de geratriz. Olha só. Raio, ok? Geratriz e altura, ok? Esse cilindro é chamado de cilindro oblíquo. Por quê? Porque o seu eixo ele é inclinado em relação à base. Observe que o ângulo aqui é um ângulo menor que 90 graus. Por isso ele vai ser chamado de cilindro oblíquo. Para efeito de estudo, nós vamos estudar o cilindro reto, onde forma um ângulo de 90 graus com o eixo aqui, ok? Nós não vamos ver alguns casos aí envolvendo cilindro oblíquo, mas basicamente o nosso estudo vai estar concentrado no cilindro reto, tranquilo? Então tá aqui a base inferior e a base superior aí, beleza? O cilindro circular reto, ele também é conhecido como cilindro de revolução. Como assim, professor? Por que revolução? Porque ele é originado a partir de uma figura plana, mais especificamente do retângulo. Então eu tenho um retângulo, a partir do retângulo eu faço a rotação em torno de um eixo, eu formo o cilindro. Então tá aqui, ó, o cilindro que nós vamos estudar é esse camarada aqui, ó. Observe que o eixo forma um ângulo de 90 graus com a base. Então eu tenho aqui, ó, o cilindro, o raio, a altura, formando um ângulo de 90 graus. Bom, esse cara aqui, o eixo forma 90 graus, e observe que quando o cilindro for um cilindro reto, a sua geratriz é igual à medida da altura. Sempre que o cilindro for reto, a geratriz é igual à medida da altura. Lembrando, geratriz são essas linhas laterais que unem uma circunferência a outra, um ponto da base superior a um ponto da base inferior. Lembrando que as bases, elas são circulares. Então, cada ponto aqui, ó, cada ponto aqui tem um ponto que representa aqui, ó. Isso aqui é geratriz, ó. Isso aqui é geratriz. É um ponto que liga uma base à outra, tá? A circunferência de uma base à outra. Beleza? E quando for reto, a geratriz é igual à altura. Tranquilo? Bom, mas por que revolução? Olha só.
O cilindro de revolução, ele pode ser obtido a partir do momento que a gente gira um retângulo. Então eu tenho um retângulo, vou colocar aqui o retângulo para vocês, está aqui, ó, isso é um retângulo, isso aqui é o eixo. A partir do momento que a gente faz a rotação, roda esse retângulo aqui, ó, em torno desse eixo, nós vamos formando um cilindro. Então eu fiz uma animação aqui para você enxergar essa rotação. Observem bem esta figura aqui, que eu vou girar esse retângulo em torno desse eixo aqui. E ao fazer isso, era como se eu tivesse esse suporte e girasse ele aqui. Ele vai fazer isso, vai fazer uma rotação ali. Então acompanhe aqui, ó, como que ele vai ficar, ó. Olha só, ó, está rodando, tá vendo, ó? Olha só, e está formando o cilindro. Viram aí? Ó, vou destransformar ele, ó. Olha só, ó. Vai voltar a ser o retângulo novamente, ok? Então esse giro em torno de um eixo, de um retângulo, forma o que nós chamamos de cilindro, ó. Mais uma vez. Estão vendo, percebendo a animação, ó? Ok? E assim nós formamos o cilindro. Tá aqui, ó. Esse é o cara. Beleza? Bom, agora que nós já entendemos que o cilindro é um sólido de revolução, e esse sólido de revolução, ele surge a partir do momento que nós giramos o retângulo em torno de um eixo, tá? Essa informação é importante. Nós formamos o cilindro. Uma outra coisa que eu preciso saber do cilindro é sobre a sua seção meridiana. O que é a seção meridiana? Eu tenho aqui o cilindro e eu vou fazer um corte nesse cilindro. Só que esse corte vai ser um corte vertical, tá? Então eu corto esse cilindro verticalmente. E quando eu faço esse corte, olha só o que vai aparecer, ó. Viram? Fiz o corte vertical. Isso aqui que está aparecendo para mim, que eu coloquei ponto A, B, C e D, essa área aqui, ó, é chamada de seção meridiana, tá? Então a seção meridiana é a região do cilindro obtida após nós efetuarmos um corte vertical nesse cilindro. E quando a gente olha de frente para essa seção meridiana, que figura geométrica que é essa que a gente enxerga? É um retângulo, podendo em alguns casos ser quadrado. Como assim, professor? O cilindro, ele pode ser nominado como cilindro equilátero. Em alguns casos, o cilindro vai receber essa nomenclatura, cilindro equilátero. Professor, esse nome equilátero não me é estranho. De fato, equilátero é uma terminologia que a gente usava lá no triângulo para dizer triângulo equilátero. Qual que era a característica do triângulo equilátero? Todos os lados iguais. Saquei. Beleza. Quando eu tiver, gravem bem isso, cara, ó, fica ligado aqui. Quando nós tivermos um cilindro e esse cilindro for equilátero, quer dizer que a sua diagonal é igual à medida da sua altura. Veja bem a informação. Quando se tratar de um cilindro equilátero, quer dizer que a medida da diagonal é igual à medida da altura. Beleza? Então, olha só. Medida da diagonal é tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui é diagonal. É igual à medida da altura. Quando isso acontecer, o cilindro é equilátero. Professor, mas o que me interessa isso? Interessa no seguinte, às vezes o exercício fala assim, determine o volume de um cilindro equilátero de raio igual a 2. Aí você vai pensar, poxa, está faltando dados nesse exercício. Porque para saber a medida do volume, eu tenho que calcular a área da base e eu tenho que saber a altura. Bom, a área da base, tudo bem, ele me deu a medida do raio, eu acho a área da base. Já que a base é uma circunferência, mas e a altura? Ele não me deu. Deu. Ele falou que o cilindro é equilátero. Se o cilindro é equilátero, quer dizer que o diâmetro é igual à altura. Mas ele me deu o raio. Galera, o diâmetro é o dobro do raio. Diâmetro igual a 2 vezes a medida do raio. Então, veja bem, se o diâmetro é o dobro do raio e o diâmetro é
é igual à altura quando o cilindro for equilátero. Beleza? Então eu consigo resolver o exercício. Eu sei que a altura, se o raio é 2, a altura vai ser 4, o dobro. Beleza? Bom, então o que a gente quer dizer é isso aqui, ó. A seção meridiana é essa região, 2 vezes a medida do raio. E se aqui for um quadrado, ou seja, a diagonal for igual à altura, o cilindro é chamado de equilátero. E aí, nesse caso, olha aqui a observação, ó. Cilindro equilátero é o cilindro reto em que a altura é igual a 2 vezes o raio. 2 vezes o raio é a diagonal, não esqueçam disso, ok? Altura igual a diagonal, altura igual 2 vezes o raio. Beleza? Gravem bem esse nome, galera. Vai ser necessário na hora de resolver os exercícios. Planificação, galera. Eu mostrei a planificação do prisma. Nós precisamos saber a planificação de todos os sólidos. Eu preciso saber como que ele representa no plano, porque isso já foi alvo de questões de concurso. Dar uma planificação e você associar ao sólido geométrico. Por isso que nós precisamos. Vamos ver como que o cilindro, quando planificado, fica. Olha só, está aqui o cilindro, ó. O que eu vou fazer, galera? É como se eu pegasse uma tesoura e cortasse ele. Cortasse esse cilindro e abrisse. E cortando ele aqui, ó. Cortando aqui e fazendo o contorno, nós vamos fazer isso, olha só. Olha que coisa bacana. Viram aí? A planificação, ó, vou voltar, ó. Vou voltar eles, ó. Tampei, ok? E vou recolher novamente, ó. Vou recolher, ó. Tá vendo, ó? Voltou a ser o cilindro novamente. Então, a planificação do cilindro, ela acontece assim, ó. Ó. Pronto, planifiquei o cilindro. Galera... Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, venha assistir todas as nossas aulas do nosso super curso do LAC Concurso pro TJ Paraná 2017. Meus amigos e minhas amigas, nós preparamos um curso aí para vocês com o nosso personal coach, que é a nossa proposta pedagógica super diferenciada, que é focada em resultados. Papo reto com vocês. Aqui no LAC Concursos, você estuda em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. E papo reto com você, cara, ó, quero olhar nos seus olhos, cara, é o seguinte, ó, se você cumprir todas as nossas metas, assistir as nossas videoaulas, seguir as orientações pedagógicas, pode ter absoluta certeza que você vai ficar muito competitivo no concurso do TJ Paraná. E o nosso curso tem o melhor preço, o melhor custo-benefício do mercado, são apenas 10 mensalidades de R$ 25,00 e você terá aí centenas e centenas de videoaulas à sua disposição. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus aí e espero vocês aqui no LAC. Ah, já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, clique lá no nosso site, lacconcurso.com.br, em menu Documentos, e você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Forte abraço, fique com Deus. Fui. Tchau, tchau. Clique lá.